Muito bem, irmãs e irmãos, vamos agora aprofundar nossa reflexão sobre o relato do Pentecostes. Quem foi o personagem do Pentecostes? Sim, foi Deus Espírito Santo. E ele se manifestou naquele dia lá em Jerusalém com línguas como que de fogo. E de certa forma as flores do altar hoje querem retratar esta chama de fogo, a maneira como o Espírito Santo se manifestou. Contudo, se nós olharmos os personagens terrenos do Pentecostes, quem foi o grande expoente? Você pensou em Pedro? Sim. Podemos dizer que Pedro foi o personagem terreno usado por Deus Espírito Santo. Pedro, um dos 12 discípulos de Jesus. Os evangelhos o apresentam como um homem, às vezes, determinado, corajoso, impulsivo até, e outras vezes como um homem medroso, tímido e escondido. Como nós diríamos, um homem com altos e baixos. Quando Pedro viu Jesus andando sobre as águas e indo ao encontro deles que estavam no barco no lago da Galileia, Pedro disse: Senhor, és tu? Se és tu, manda-me ir ter contigo. Chama-me, também quero andar sobre as águas. E Jesus lhe disse: venha, Pedro. E lá se foi Pedro andando sobre as águas. Só que, reparando na força das ondas e da água, ou melhor, reparando nas suas limitações e fraquezas, Pedro começou a afundar. Um outro fato muito marcante que envolveu Pedro aconteceu na prisão de Jesus, quando ele foi preso, crucificado e morto. Antes da sua prisão, Jesus advertiu seus discípulos dizendo: vocês vão me abandonar, eu vou ser preso e vocês vão me abandonar. E aí novamente o impulsivo e corajoso Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Só que poucas horas depois, quando Jesus já havia sido preso, e diante de pessoas que o identificaram como um seguidor de Jesus, Pedro começou a praguejar e até a jurar, dizendo: eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E aí o galo cantou, você lembra? E Pedro caiu em si. E conforme registrou Marcos, o evangelista, Pedro desatou a chorar. Posteriormente, quando Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, relata o grande evento do Pentecostes, aquela multidão que se ajuntou em Jerusalém, Lucas também escreve o seguinte: então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, advertiu a multidão. Opa, esse é um Pedro diferente? Onde ficou aquele Pedro que 50 dias atrás negou seu mestre até com juramento? Sim, Pedro de fato caiu. Pedro pecou, caiu vergonhosamente. Cair é fácil, tudo ajuda, tudo colabora para cair. Porém, para levantar-se, aí é difícil. Contudo, Pedro estava lá. Diríamos, um homem recuperado, um homem decidido, corajoso. Como Pedro mudou tão rapidamente? Ou, diríamos, como é que Pedro deu a volta por cima? Na verdade, precisamos entender que Pedro foi reerguido. Ele não se levantou sozinho. Ele foi reerguido. De certa forma, você e eu nos identificamos com Pedro. Essa também é a nossa realidade. Lutamos diariamente para nos reerguer de nossos pecados, de nossos fracassos, de nossas limitações, de nossas frustrações e tristezas. Constantemente nos sentimos caídos e abatidos. E também notamos que levantar-se
nem sempre é possível apenas com as próprias forças. Precisamos de apoio, de incentivo, precisamos de ajuda, ou melhor, precisamos de muito mais. Por isso eu lhe convido para acompanhar a recuperação de Pedro. Muitas coisas colaboraram para a sua recuperação. Por exemplo, Pedro se arrependeu do seu pecado. Pedro chorou amargamente o seu pecado. Pedro não negou o seu pecado. Pedro não tentou se justificar. Pedro reconheceu o seu pecado. Uma das primeiras atitudes do ser humano, quando ele cai, quando ele peca, quando ele vive sua frustração, suas limitações, suas dores, é querer achar alguém culpado. É querer se justificar. Isso normalmente não ajuda, não colabora. Para nós nos reerguermos de nossos fracassos, pecados e frustrações, é muito importante confessarmos nossas limitações, confessarmos nossos pecados, confessarmos nossas omissões, para então podermos ser reerguidos. Lembram o que aconteceu com o rei Davi? Ele disse que enquanto ele calou os seus pecados, seus ossos envelheceram. Ou seja, ele sentiu no próprio corpo, na própria carne, o peso do pecado não confessado. Pedro confessou seu pecado. Ele começou a dar a volta por cima. Mas aí entra um segundo ponto importante. Pedro foi reerguido pela palavra de Jesus. Sim, repito, Pedro foi reerguido pela palavra de Jesus. E Pedro não leu a palavra. Ninguém pregou a palavra para ele. Pedro foi visitado pelo próprio Senhor Jesus após a sua ressurreição. E a este Pedro, que o havia negado 3 vezes, Jesus também pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? Ou seja, Pedro, que havia experimentado a amargura, a dor, a tristeza do seu pecado, da sua queda, este Pedro também, confrontado com o amor de Jesus, agora pôde experimentar a doçura do perdão e da paz que Jesus pode dar. Jesus também vem ao nosso encontro e ele constantemente nos confronta com a sua lei e também com o seu amor. Nós podemos ler a palavra, podemos ouvi-la, podemos estudá-la. O apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos romanos, ele disse: a palavra está perto de ti, no teu coração. Eu diria que é complicado dar a volta por cima na vida sem a palavra de Jesus. Mas há um terceiro detalhe, ele não está na Bíblia como um detalhe que colaborou na volta de Pedro, mas é uma conclusão minha e eu quero colocar para você. Pedro ficou na companhia dos seus irmãos, na companhia dos demais discípulos. Observem, o pecado de Pedro não foi diferente do pecado de Judas. Judas traiu seu mestre por dinheiro. Pedro o negou com juramento. Mas enquanto Judas ficou sozinho e sucumbiu no seu remorso, Pedro permaneceu na companhia dos seus irmãos. E eu acho que isso colaborou para a recuperação de Pedro. Eu tenho a certeza que ainda hoje o apoio, o calor, a compreensão, as orações dos irmãos na fé são de grande valor para aqueles que fraquejam e caem. O apoio dos irmãos ajuda a dar a volta por cima. Por isso, minha irmã e meu irmão, em seus problemas,
em suas frustrações, em suas decepções, em seus pecados. Não se isole, não fique sozinho. Permaneça na comunhão com os irmãos. Mas, por fim, também precisa ser dito que foi Deus Espírito Santo quem renovou a vida de Pedro, dando-lhe a correta compreensão a respeito do seu Salvador Jesus e do amor de Deus. O Espírito Santo também deu a Pedro a correta compreensão sobre a missão que ele agora deveria realizar. E também o Espírito Santo deu a Pedro a iniciativa, a coragem, a determinação, a sabedoria para agir. Esse é o ponto. O Espírito Santo levou Pedro ao arrependimento. E o Espírito Santo reorganizou a vida de Pedro a partir da palavra de Jesus. A partir daquela conversa que o próprio Jesus teve com ele. Na verdade, o Espírito Santo trabalha com a palavra de Jesus. E ele trabalha na vida de pessoas como Pedro. Mas ele também trabalha, reorganiza, anima e fortalece a vida de pessoas tímidas e medrosas como você e eu. A palavra de Deus e os sacramentos do batismo e da Santa Ceia são as ferramentas de Deus Espírito Santo. Pedro também falou disso no dia do Pentecostes, quando após sua pregação, as pessoas perguntaram: irmãos, o que devemos fazer? Pedro disse: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, e vocês receberão o perdão e receberão o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo no batismo. Pela água e pela palavra, Deus nos renovou. Deus nos deu nova vida. O Espírito Santo fez de nós novas criaturas. Porém, como pessoas que ainda têm a natureza humana e pecaminosa, na condição de pessoas que ainda caem, que ainda pecam, a exemplo de Pedro, que ainda ficam abatidas, caídas e frustradas, sim, como pessoas assim, precisamos que o Espírito Santo, pela palavra de Jesus, continuamente nos renove, erguendo-nos para uma vida alegre, feliz e corajosa. É a palavra de Jesus que o Espírito Santo usa para transformar, modificar, animar e fortalecer nossas vidas. Jesus disse isso antes da sua morte, quando prometeu o Consolador, dizendo: o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos e irmãs, nestes tempos de incertezas, apegue-se à palavra de Jesus e o Espírito Santo lhe fortalecerá, lhe renovará, lhe capacitará para a vida e para o trabalho. Enfim, queres saber o que faz Deus Espírito Santo? Olhe para Pedro, olhe para seus irmãos na fé, olhe para a sua própria vida. Você crê em Jesus? Você confia nele? Você está de pé? Graças ao Espírito Santo. E que ele continuamente te renove para a nova vida. Amém.